Feche teus olhos, coloque a mão no teu coração. Pai, chegamos, Senhor, a uma das partes mais importantes, que é a hora que o Senhor fala conosco. E te pedimos, Pai, que a Tua palavra que nos fala, que a sabedoria vem do alto. Então, Senhor, nós estamos abertos a ouvir a Tua palavra, tentando ser sabiamente, Pai, conforme a Tua palavra nos fala. Pai, nos ensina, porque nós não somos sabedores de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Porque a Tua palavra fala aquilo que os olhos não ouviram, aquilo que os ouvidos não ouviram, e aquilo que não entrou no coração, é que o Senhor tem preparado para nós. Então, cada dia, Pai, o Senhor nos ensina algo diferente. E venha falar conosco, assim como o Senhor falou quarta, assim como o Senhor falou domingo passado, e assim como o Senhor tem falado nesses 15 anos de ministério Voz da Verdade, de Contagem. Fica à vontade no nosso meio, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, e amada igreja, diga amém. Agora pega aí a tua espada, tua Bíblia, deixa o pastorzão Johnny aí à vontade. Os irmãos com a Bíblia na mão, seja ela física ou digital, mas tem aí a Bíblia na mão, e abra comigo o último livro, Apocalipse, para a nossa breve meditação. Livro de Apocalipse, capítulo de número 3. Último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de 1 em diante. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda e arrepende. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Irmãos, eu fico maravilhado, como a forma que o Senhor fala e como o Espírito testifica. Por que eu falo isso? Quarta-feira nós estivemos aqui, e na pregação do irmão Júlio, ele falava uma coisa que é a realidade da casa dele, e que não é diferente da minha realidade, e acredito também que não seja diferente da realidade dos demais irmãos, até da irmã Thaís, porque tem o Marcos também como adolescente, e por isso que eu falo que não é dos demais irmãos, porque há uma diferença de idade, de culturas e ensinamentos. Hoje eu até comprei, hoje ou foi ontem, nós compramos até uma Bíblia, que a Leandra me pediu, e ela falou: pai, me dá um presente? Eu falei: depende. Ela falou assim: compra uma Bíblia para mim. Eu falei: qual Bíblia? E ela me mostrou a Bíblia, e aí eu li a Bíblia, vi os comentários, aprofundei, e é uma Bíblia mais jovial, nova versão internacional, com linguagens e dizeres atuais. Então há sim uma diferença, né, do que nós aprendemos, a forma que nós posicionamos, a forma que a geração
vindoura, essas que estão vindo, traz para a gente. Só, queridos, que conforme o irmão Júlio falou, ele não pode dizer que ele é certo, e nem a Júlia, porque são opiniões, e cada um tem a sua. E é assim que eu trato com a Leandra também. Então por isso que quando ele começou a mensagem, eu segurei e falei, olha, isso acontece muito. E principalmente os avós também, que tem neto que vem crescendo e vem perguntando, que não deve ser diferente na sua casa também, irmã Thaís. Pois bem, queridos, mas a Bíblia aqui vem revelar e vem relatar aqui a carta à igreja em Sardes. Deus está chamando atenção. E quando Deus chama atenção, é como o avó ou o avô que chama a atenção dos netos, o tio, a tia que chama a atenção dos sobrinhos, ou o pai e a mãe que chama a atenção dos filhos. E muitas das vezes, o chamar a atenção não significa o ato de maltratar, mas o fato de orientar, porque o Senhor, Ele é especialista, e isso Ele traz para nós um conhecimento e que você adquire experiência. E certa vez, a própria Lele falou comigo, mas parece que vocês têm uma bola de cristal, né? Porque vocês sabem tudo o que vai acontecer. Não, são experiências que são adquiridas, que ao passar do tempo, como os jovens que aqui estão forem e for pais, também terão essa experiência e saberão orientar, porque já passaram por isso, já passaram por esse caminho das pedras. E o nosso Senhor, Ele vem orientar justamente isso, porque o grande propósito de Deus era trazer a criatura para perto dele. O Senhor lá em Gênesis, quando Ele vai construir, Ele começa agora a dizer o mandamento à terra. O Senhor, Ele começa a falar com a terra, terra, faça isso, terra, faça aquilo, a divisão de terras, de água, porções secas, selvas e relvas, animais selváticos, deu ordem aos oceanos, a criação dos animais aquáticos e marinhos. Então Deus está dando uma ordenança. Só que lá no versículo de número 24, Ele dá uma parada na terra e fala agora, ó, espera, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E aí quando Ele fala o façamos, irmãos, é porque Ele estava dando uma ordem à terra, e a terra estava produzindo tudo. E aí viu Deus que era bom. Mas quando chegou ao homem, a mim e a você, nós éramos a cereja do bolo e continuamos sendo a cereja do bolo, o toque final. É tanto que nessa hora Ele para tudo, Ele fala, olha, pare e façamos. Olha, agora eu vou entrar no negócio. Eu vou pegar assim, terra, tudo aquilo que você constituiu. Nós sabemos que o ser humano, quando ele está anêmico, é porque falta o que nele? Falta ferro. E aonde é extraído o ferro? O ferro vem da própria natureza. Há os antigos que quando iam cozinhar feijão colocavam pregos dentro, outros colocam beterraba, porque a beterraba é rica em ferro. Então tudo isso vem da natureza, o minério, o ferro, as proteínas, os carboidratos, vem de tudo. Então quando o Senhor vai construir, Ele fala, olha, façamos, Ele para a terra e fala assim, olha, vem cá, deixa eu pegar toda a matéria-prima que é constituída ao homem e começa a fazer o homem a barro. Só que agora Ele vai pegar e vai dar o seu sopro de vida. Então quando Ele faz o seu sopro de vida, Ele constrói a imagem, a semelhança que Ele mesmo relata. E isso causou, irmãos, uma grande batalha espiritual, não do encontro do bem contra o mal, mas da verdade contra a mentira. Porque Isaías 14:14 vai dizer que ele, querendo ser igual a Deus, queria subir ao patamar mais alto, sobre as estrelas, e construir um trono como o Altíssimo. Então esse era o desejo de Lúcifer, ser semelhante a Deus, mas Deus não o colocou em nenhuma equipe angelical, mas o Senhor colocou você e eu como imagem e semelhança. Por isso que o Senhor, Ele quer sempre a humanidade próxima. Mas olha, querido, muitas das vezes aquele que é visto, aquele que está na vanguarda, muitas das vezes ele é conhecido. E no mundo espiritual também não foi diferente. Então quando Deus cria a criatura, Ele quer fazer essa criação que esteja perto dele. Haja visto que desde o princípio
quando ele agora faz um homem mais semelhança e coloca o nome dele como Adão. E ali, o Senhor, no início ele vai dizendo, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Quando ele construía, falava, e viu Deus que era bom. Só que no capítulo 2, ele vai dizer, e viu Deus algo que não era bom. E aí do capítulo 3 de Gênesis, Apocalipse 22, ele vai descrevendo o que é bom e o que não é bom. E aí, amados, só que quando o Senhor faz a criatura, o Senhor, ele tem um carinho, e a Bíblia fala assim, que ele é um Deus zeloso com aqueles que o amam, mas assombroso sobre aqueles que o afrontam. Ou seja, o Senhor tem um ciúme especial por mim, por você, por toda essa nação. E agora quando ele faz, ele começa agora a ter uma proximidade com a criatura. E a palavra de Deus vai dizer, irmãos, mas isso é interpretação para que nós, como consciência humana, pudesse entender, porque Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Mas a Bíblia relata que todos os dias, no finais de tarde, Ele descia para conversar com Adão. Ele não precisa descer porque Ele é Deus, mas isso é para entendimento, para a interpretação da leitura da palavra. E aí Deus descia e tinha uma intimidade diária com Adão e com Eva. E aí, irmãos, a Bíblia toda vai relatar sobre essa intimidade. O pecado entra, mas ele não deixa de ter intimidade. E aí todos nós já sabemos que com o povo de Israel, ele era a nuvem que acalmava o sol escaldante do deserto. Mas também era coluna de fogo que, como as temperaturas caíam à noite drasticamente, ele era que aquecia aquela nação. E o Senhor sempre esteve próximo. Sempre esteve próximo, queridos. Sempre Ele quis uma intimidade, uma comunhão conosco. E aí, depois disso tudo, Deus começa agora a levantar pessoas para que pudesse ouvir a palavra e retransmitir a nação. Deus então começa a levantar reis. E nós sabemos que Deus constituiu vários reis. E toda a liderança é constituída por Deus. Então ele levanta reis, juízes. Nós tivemos um período de juízes nessa terra. E depois ele vai levantar sacerdotes. Porque o sacerdote, ele era diferente do profeta. Enquanto o profeta, ele é uma boca de Deus, ele fala aquilo que o Senhor manda. O sacerdote não, ele é o ouvido. Ele ouve o que a nação precisa, levava o sacrifício. E aí poderia ser uma outra pregação sobre tabernáculos, sobre o átrio, o santo e o santo dos santos. Aquilo que o pastor falou domingo, mas em uma outra pregação. Mas o que eu quero dizer é que o Senhor sempre gostou de relacionar conosco. A ponto de a saudade, e quando eu falo saudade, irmãos, é no meu intelecto, é dando ênfase à mensagem. A proximidade tanta e a saudade tanta de relacionar, que agora, da criação, ele vai se fazer uma criatura. E aí ele vai descer e enviar o seu filho, como filho. E ali a palavra de Deus vai descrever, livro de 1 Timóteo. Vou abrir aqui livro de 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo do 3 ao 6. Olha o que vai dizer livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 6. E isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens, todos irmãos, não é um grupo, mas todos os homens, sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E quem é a verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, olha como é forte. E aí, dando seguimento, nós lemos o versículo 4, versículo 5 agora, de 1 Timóteo capítulo 2. Porquanto há só um Deus, não há 2, 3, 4, 5, 6, há um só Deus,
e um só mediador entre Deus e os homens, entre mim e ele, entre você e ele. Há somente um mediador entre homens. E qual é esse mediador? Jesus Cristo. E se você tiver com sua Bíblia aberta, você vai ver que tem uma vírgula aí. E essa vírgula vai dar continuidade. Homem. Há somente um Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Matéria, a carne, o cordeiro que precisava ser crucificado. O amor incondicional, irmãos. Então olha só, no início ele conversava. Depois dele conversar, ele agilizava, ele estava presente. Depois ele vai levantar reis, juízes, sacerdotes. E agora ele vai se fazer carne para relacionar com essa obra, com essa criatura. E aí, irmãos, dando seguimento, na natureza de um homem, passou pela terra, passou pela morte de cruz. 3 dias depois, ressuscitou. 3 dias depois, irmãos, ressuscitou. E o que mais impressionante, que depois dele ressuscitado, ele pregou por 40 dias. E a Bíblia vai dizer que além dele pregar, ele comeu e bebeu. Por 40 dias, pastor Iero. Ressuscitou e por 40 dias pregou, bebeu, comeu. E quando ele reuniu os apóstolos, ele falou: ficais aqui até que desça do alto. E aí, queridos, uma coisa que chama atenção: ficais aqui em Jerusalém até que do alto desça o poder, que todos nós conhecemos como livro de Atos dos Apóstolos. O batismo no Espírito Santo, a descida do Pentecoste, que é a descida nada mais, nada menos que do teu Espírito. Amados, depois que esses homens, quando eu falo homens, eu estou generalizando o ser humano, aqueles homens e mulheres que estavam ali, que receberam a descida do Pentecoste, em que a Bíblia relatava que eles falavam em línguas, e uns interpretavam a língua dos outros, estavam todos maravilhados, cheios do Espírito. Mas naquele mesmo local, queridos, havia um povo que não foi batizado e que duvidava de tudo que estava acontecendo. Por isso que nós lemos aqui no texto áureo de Apocalipse capítulo 3, versículo de 1 ao 3, que o Senhor vai chamar a atenção para que nós possamos ter a presença do Espírito Santo. Irmãos, é necessário nós buscarmos o batismo no Espírito Santo. Pastor, se eu morrer aceitando Jesus, seguindo minha vida com Jesus, não tive o batismo no Espírito Santo, eu vou subir? Vai, porque no momento que você aceitou a Jesus, você já possui o Espírito Santo, porque quem convence não é o homem, mas é o Espírito. Só que há uma diferença de você aceitar Jesus e ter o Espírito Santo, e você ter um batismo no Espírito Santo, ou seja, uma intimidade mais profunda. E é essa a diferença, irmãos. Algo diferente e que os apóstolos fizeram depois que tiveram entendimento. E qual foi esse entendimento? Muitos viram o que aconteceu naquele local, mas verdadeiramente aqueles que passaram pelo batismo, verdadeiramente aqueles que se alegraram, que possuíram, a palavra de Deus vai dizer que Jesus deixou para eles algo maravilhoso, e grandes maravilhas faziam. Vamos pegar a questão de Pedro. Pedro, por exemplo, era um homem, irmãos, que ele não sujeitava muita coisa. Ele era uma pessoa audaciosa, ele é uma pessoa que tomava frente. E o Senhor Jesus Cristo, quando estava com ele, várias vezes deu alguns feedbacks a Pedro. A começar que Jesus curou a sogra de Pedro. E por que Pedro não a curou? E porque o Senhor Jesus vai dizer assim: olha, Pedro, eis que Satanás queria cirandar com a sua vida.
mas eu não deixei. Mas por que que lá atrás ele vai autorizar que esse mesmo inimigo toque nas coisas e nos bens de Jó? Porque Pedro, queridos, ainda não tinha passado por aquela transformação. Mas a Bíblia vai dizer que depois da descida de Atos, da descida do Espírito Santo, que é Atos dos Apóstolos, a Bíblia vai dizer que capítulo de número 3, estava Pedro entrando sobre o templo. E estava à beira do templo um homem paralítico, a qual pedia Pedro uma esmola, algum haver. E Pedro virou e falou: não tenho ouro nem prata, mas se você quiser eu posso orar por você, e em nome de Jesus Cristo eu ordeno que você levanta e anda. Irmãos, grandes maravilhas no nome do nosso Senhor e Salvador. Aqueles apóstolos começaram a ter algo diferente, e quando ele falou isso na cerca da frente do templo, todos que estavam entrando ao mesmo momento pararam para ver o que iria acontecer. Só que aquele homem agora ele começa a levantar com suas pernas atrofiadas, e as pernas que estavam atrofiadas começam a tomar direção, os músculos que estavam atrofiados começam a pegar hipertrofia, o nervo que não funcionava começa a ficar forte, aqueles vasos sanguíneos que não transitavam começam a transitar, a circulação que era pouca começa a ficar forte, e aquele homem começa a se levantar. E quando ele levanta, a palavra de Deus fala que ele entra ao templo glorificando o Senhor. Aleluia. Ai, papai, sua presença é real. E os apóstolos começaram a pregar, irmãos, grandes maravilhas. E o Senhor não vai escolher somente aqueles que estavam em determinado local. Por que eu estou falando isso? Porque de repente você não nasceu no lar evangélico. De repente a sua vida foi uma vida igual de Saulo, até mesmo um perseguidor da palavra. De repente a sua vida foi, muitas das vezes, aqueles que pararam para pegar o evangelho, a boas novas, você falou: não, muito obrigado. Só que o Senhor também quer você. E o Senhor vai chamar Saulo agora. E quando ele chama Saulo, algo diferente acontece com aquele homem. E um grande clarão, por volta do meio-dia, e a Bíblia vem relatar justamente por volta de meio-dia, que é a hora que o sol está central. E se você chegar a meio-dia e parar na rua da sua casa, querido, você não vai ver sombra, porque o sol está central. Porque se falasse que era no sol das 4 ou no sol das 10, alguma sombra poderia atrapalhar. Mas a Bíblia vai relatar que por volta de meio-dia, um grande clarão apareceu, ou seja, mais claro que o sol do meio-dia. Imagina a glória do seu Senhor e Salvador. Aparece para ele agora e chama ele. E Paulo agora, irmãos, é chamado por ele, por Jesus, para pregar para os gentios. Foi a ordenança que o Senhor chamou, e o Senhor chama cada um de uma forma. Olha, ele vai chamar Paulo agora e vai dizer: olha, você que era um perseguidor, esse homem eu vou fazer ele levar a palavra aos confins dessa terra. E Paulo, irmãos, no início teve uma resistência sobre as viagens, porque Pedro mandou ele andar. Vai andar que aqui você não fica, perto de mim você não fica. E não acha que Pedro e Paulo brigaram, não, irmãos, brigaram várias vezes. Até porque se eu fosse Pedro também, eu teria brigado com Paulo várias vezes. Porque várias vezes Paulo tentou matar a família de Pedro. Então, como uma pessoa que tenta matar a sua esposa, os seus filhos, de repente se converte e vai ficar do seu lado, você vai se policiar. Até porque Mateus 26:41 fala que vigiai e orai. Então Pedro estava vigiando. Não estou jogando pedra em Pedro, eu acho que ele foi até sucinto. Até porque como homem ele não é onisciente para saber o que Deus tinha colocado no coração de Paulo. Era necessário Paulo demonstrar verdadeiramente uma conversão genuína. Então o Senhor leva Paulo e usa Paulo, e Paulo agora começa a pregar. Irmãos, Paulo começa a pregar para os gentios, e aí não foi fácil também para Paulo. Porque de perseguidor, formado em uma faculdade, estudado com os maiores teólogos do momento,
E a Bíblia vai relatar que ele passou em alguns estudos sobre a antiguidade, vai dizer que Paulo estudou com Gamaliel, que Paulo foi um dos alunos de Gamaliel, da mesma faculdade de Nicodemos. Então, grandes homens conhecedores da palavra. E agora esse homem que é um grande conhecedor, que tinha grandes haveres, que Paulo tinha uma aquisição financeira boa, ele larga tudo para pregar o evangelho. E quando ele larga tudo, irmãos, a vida não foi fácil também para Paulo, porque Paulo, ao pregar para os gentios, ele começa a passar fome, ele começa a passar frio, ele sofre naufrágio, ele é perseguido, ele é aprisionado, mas ainda assim ele prega a palavra com excelência. Independente da circunstância que você estiver vivendo, irmãos, é necessário crer que o Senhor tem algo contigo. É necessário que nós possamos pregar a palavra, mas Deus quiser usar outros também, e vai usar o discípulo, aquele que mais amava. E o discípulo a qual Jesus mais amava, todos nós conhecemos e sabedores, que é João. Só que João agora, queridos, não está também no mar de rosas. João também não está na sua cidade descansando pela sua velhice. Não. João está agora na ilha de Patmos, aprisionado. Só que o céu se abre para aquele homem, e ele recebe a revelação desse livro, do livro de Apocalipse. E aí, irmãos, ao receber a revelação, ele vai citar porque estava preso. E olha que o nosso irmão João não estava preso porque colocou milhões de dinheiro na cueca. João não estava preso porque fez rachadinha. João não estava preso porque comprou e gastou dinheiro em Atibaia. João não gastou e não foi preso porque se omitiu. Não. João não foi preso por adultério. Não. A Bíblia vai dizer que João foi preso por uma outra situação. Porém, irmãos, mesmo preso, ele recebe uma bênção que ninguém recebeu. E aí, livro de Apocalipse, capítulo 1, vai dizer algo maravilhoso. Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 9. Aqui ele vai dizer por que ele foi preso. E aí ele vai dizer: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. Ou seja, ele estava passando por dificuldades assim como você, assim como eu, assim como todos nós passamos. Então ele vai descrever: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então ele foi preso, não foi porque ele estava roubando, não foi porque ele estava desviando verba, não foi porque ele estava superfaturando, não. João foi preso porque estava pregando a palavra de Deus, porque ele estava pregando Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, porque ele estava dizendo às nações: olha, é necessário que vocês arrependam. E por causa disso, irmãos, muitos de nós somos perseguidos. E se você for perseguido por isso, saiba que você está no caminho correto, porque o evangelho que agrada, irmãos, cuidado. O evangelho que massageia, cuidado. Nós já dissemos isso uma vez e eu não me canso de repetir, e Paulo fala isso, não canso de repetir essas coisas. A porta é estreita e ela não passou por reforma. A Bíblia tem razão. Devemos nos adequar ao manual, e não o manual se adequar a essa geração ou a minha geração. Precisamos, irmãos, saber com quem nós estamos lidando. E João disse, mesmo preso, irmãos, mesmo no cárcere,
na ilha de Patmos, preso, sem que ninguém o visitasse, mesmo preso, ele disse: e vi ao Filho do homem, semelhante ao Filho do homem. Ou seja, mesmo no cárcere, o Senhor vai se apresentar a ele. Ei, queridos, deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu estava até conversando isso com o irmão Bruno a respeito disso. Chico Xavier morreu e não voltou. Allan Kardec, irmãos, morreu e não voltou. Buda morreu e não voltou. John Lennon, que falou que seria mais famoso que Jesus Cristo, morreu e não voltou. Mas Jesus Cristo fez questão de aparecer na vassoura, amados, para João, pois ele, quando apareceu, ele falou: olha, João, eu sou o princípio e o fim, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o mesmo de ontem, de hoje e o de sempre. Ei, queridos, é nesse Deus que eu quero te apresentar, é esse Deus que eu quero te mostrar, é esse Deus que eu quero que nós falamos, que nós tenhamos de excelência em servir. Queridos, os dias estão estreitando e os dias são maus. João teve a mesma reação de Daniel. Daniel 10:12, ele decidiu não se contaminar os manjares do rei. O que eu quero dizer para vocês, e tenham entendimento, amados, que o mundo, ele dá um propósito de vida. O mundo dá um propósito de vida. Irmãos, o mundo, ele traz um propósito de vida que, se as pessoas não tiverem entendimento, a cegueira, daqui a pouco elas estão corrompendo e se achando normal. Haja visto que as coisas, todas elas, tudo que você olha é superfaturamento daqui, superfaturamento dali. Quando você vai negociar, a pessoa fala: não, mas é necessário que você, né? Porque está infiltrado, porque o mundo colocou isso. E não é só nessas situações, queridos. Não é só nessas situações. O mundo dá um propósito de vida. Hoje em dia é um modismo. O modismo, e quando eu falo modismo, nós temos que se atentar. Porque quando eu falo modismo, irmãos, eu sei que é modismo, por quê? Porque em todos os lugares que você vai, seja no seu nível de amizade, no seu nível de trabalho, em qualquer lugar que você vai, as pessoas estão fazendo as mesmas coisas. Então é um modismo que o mundo está trazendo. E aí você vê hoje as coisas naturais acontecendo, a imoralidade tomando coisas naturais, homens traindo suas esposas, esposa traindo homens, mulheres se relacionando com mulheres, homens se relacionando com homens. Querido, deixa eu te falar uma coisa: se Jesus voltar, tu fica. Só que a própria palavra dele vai dizer em Timóteo que ele quer que todos eles se salvem. O Senhor tem um apreço por mim, tem um apreço por você. Eu não sei se você está vendo aí do outro lado, eu não sei qual é a sua circunstância, nem estou te julgando. Eu só estou somente aqui pregando a verdade. A porta continua sendo estreita. Ei, se você continuar vendo pornografia igual você via no mundo lá fora, tu vai ficar. Tu ficar na bebedice lá fora, tu vai ficar. Tu ficar no vício do tabagismo, tu vai ficar. Se ficar no adultério, vai ficar. Ou você é cristão ou você não é. Ou você tira uma foto com a Bíblia, ou você tira uma foto com o Ballantines na mão. Ou você é cristão em todos os tempos, ou você é só na igreja. Porque não dá, porque as pessoas vão chegar e vão te denunciar, vão te apontar dedo, vão te mandar print, vão dizer: olha, pastor, olha o seu baterista aí, olha o seu cantor aí, olha o seu pregador aí, olha a sua levita aí, olha o seu diácono aí, ó, fala que é irmão, mas olha aqui como é que tá. Vê se é atitude. E cristão que não cumprimenta cristão, irmão. Misericórdia. Cumprimenta
Se você cumprimentar, se você não cumprimentar, nem a paz do Senhor não dá. E o Senhor Jesus vai dizer justamente isso: a paz que eu vos dou, é necessário eu ter paz, mas se a pessoa não der essa paz, a paz que eu dei, ela volta para mim. Então mesmo se ele não der, dê a paz, mostra ele, mostra a face, mostra que você é cristão. E cada dia que passa as pessoas vão ficando mais geladas, e tudo aquilo que você prega a verdade, acha que é um direcionamento. Olha, está falando comigo. Olha, está sabendo do meu caso, é estudo de causa. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. O irmão Júlio pregou isso. Pastor Jônio pregou isso. Pastor Iero pregou isso. Pastor Jesaías pregou isso. Vários outros pregadores pregaram isso. Então eu não tenho medo de falar. Eu vou falar uma coisa aqui, mais uma vez, que todos falaram. Que todos falaram. Se houver o arrebatamento, e o Senhor Jesus Cristo falar assim com a gente: olha, eu te levantei como pregador da palavra. Você pregou conforme Isaías falava, que aquele povo falava: olha, nós sabemos a verdade, nós conhecemos a verdade, mas olha, traga a palavra que massageie o nosso ego. Ou você pregou verdadeiramente a mensagem da cruz, que arrependei-vos, que não há salvação se não houver libertação. Irmãos, eu vou poder dizer com toda a convicção para o meu pai. Eu vou virar para ele, olhar nos olhos dele e falar assim: papai, isso eu fiz para o Senhor. A nossa igreja não deixou de pregar a verdade hora nenhuma. Doa quem doer. Amizade pode ser cortada, não tem problema. Eu prefiro agradar a ele e desagradar os homens, que agradar os homens e desagradar a ele. Moisés vai dizer em nós, Salmos 90, verso de número 10, que os anos nossos nessa terra é de 70 anos. E se você tiver robustez, atingirá 80, e posteriormente isso é cansaço e enfado. Se ainda assim você chegar aos 100 anos de idade, querido, nada disso se compara à eternidade. E o próprio Senhor vai dizer: olha, e quando jejuares, lava o rosto e sai numa boa, sai feliz. Não sai com cara tristonho para as pessoas olhar e falar: o que você está fazendo? O que está acontecendo com você? Não, estou jejuando. Porque aí você não ganhou vanglória nenhuma, porque a vanglória já foi dada, porque você ganhou dos homens, para dizer assim: essa é uma mulher de oração, esse é um homem de oração. Mas se você lava o rosto e sai normalmente, sem que ninguém perceba, ó querido, deixa eu te falar uma coisa: aquele que te vê em oculto e escondido, Mateus 6,6, entra no teu quarto e ora, e aquele que te vê em oculto e escondido, esse sim verdadeiramente te dará o galardão. E quando você faz isso, não demonstra para ninguém, você cria uma fortaleza espiritual grande, a ponto de derrubar todas as barreiras e maldição da sua família. Porque no nome de Jesus Cristo tem que cair tudo por terra. Porque o nome dele está acima de todos os nomes. Então, irmãos, não negue a Jesus. Principalmente esse ministério que conhece. Que o batismo tem um nome. Para curar enfermo nós usamos o nome. Para expulsar demônio nós usamos o nome. Para agradecer nós usamos o nome. Então para batizar nós também usamos o nome. Então quando nós usamos o nome, nós conhecemos quem ele é. Eu não uso atributos, eu não uso títulos, eu vou pelo nome. Eu sei quem é meu pai. Você sabe quem é o seu pai. Se eu pegar um exemplo aqui aleatório, eu posso pegar aqui um exemplo, até o próprio Júlio, ou Bruno, ou Iero, pastor Johnny, pastor Isaías, todos eles são pai. É pai da Júlia, pai do Cauã, é pai do Felipe e da Milena, é pai da Dapta, da Safira, dos demais 2 homens. Eles são pais e também são filhos. É filho da Lena e do Mário, é filho da Delma e do Antônio, Lula. Então eles são pais, são filhos, e também possuem o Espírito que habita sobre eles. Mas eles têm um nome. E qual é o nome?
Então Ele é Pai porque é Criador dos céus e da terra. Ele é Filho porque da forma de Criador se fez criação e habitou entre nós. Ele possui o Espírito que falou: eis que vou, mas deixarei um outro Consolador. Mas Ele possui o nome que está em Filipenses 2:9, o nome que está acima de todos os nomes, que todos os joelhos no céu, na terra e abaixo da terra dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Oh Jesus, nós já estamos finalizando. Queridos, o que eu quero dizer, o mundo dá um propósito de vida, mas não aceita esse propósito. Não aceita. Não aceite esse propósito. Ainda assim, se todo mundo estiver fazendo da forma errada, achando que é certo, faça o certo. Daniel não se corrompeu, João não se corrompeu, José não se corrompeu. O cristão, ele tem que andar na contramão. Estamos na igreja, mas muitas das vezes a igreja não está dentro de nós. Essa é a mais pura verdade, irmãos. E quando eu falo igreja, eu não estou falando de igreja, organização, com parede, CNPJ, não. Eu estou falando de igreja organizacional, de vidas, de um corpo, a qual nós somos o corpo, e o cabeça é Cristo. Então, irmãos, nós precisamos e temos que ter essa convicção, que nós estamos na igreja e nós somos a igreja. Irmãos, não seja um peso morto dentro da congregação. Não esteja na congregação com sua cabeça lá fora pensando em outras coisas. Tenha percepção e saber que se o Senhor voltar, irmãos. E uma pergunta que eu quero fazer, você responda ao Espírito Santo, não precisa responder para mim. Muitos de nós oramos, mas a pergunta que eu quero falar, você está pronto para orar e falar assim: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque se Ele vier agora, queridos, é você e Deus. E a palavra de Deus em Romanos vai dizer que cada um dará conta de si. Cada um vai dar conta de si. Então nós precisamos ter essa convicção. Temos que vigiar para nós não perdermos a nossa salvação. O mundo está tendo uma inversão de valores muito forte. Muito forte. E as pessoas estão achando que hoje tudo é normal. E não é, queridos. E não é. E Deus não acabou com Acabe, porque Ele falou com Elias: volte, porque há 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Ele não destruiu Sodoma e Gomorra por causa da oração de justos. E Ele não acabou com essa terra ainda por causa da igreja dele. Porque a igreja dele ainda clama por misericórdia. Porque não há salvação se não houver libertação. Então, se eu oro pedindo misericórdia pela vida do meu pai e da minha mãe, o Senhor ouve. Se você ora pedindo misericórdia por algum ente querido, algum familiar, o Senhor ouve. Por isso que o livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16, vai dizer que a oração do justo tem muitos seus valores. Porque o Senhor ouve a oração do justo e move aos céus a respeito da oração. Então, quer sentir a presença, irmãos? Comece a viver o sobrenatural. Fica de pé no seu lugar. Aplauda o Senhor Jesus. Nós vamos fazer uma oração, irmãos. E se você quiser ter algo sobrenatural com Deus, você vai pedir agora. Eu gosto muito de citar Pedro, porque no momento quando ele viu Jesus sobre as águas, e todos acharam que era um espírito, um fantasma, ele falou: se és tu mesmo, deixa eu ir a você. E o Senhor falou: venha. E muitos pegam no pé de Pedro, porque ele olhou para trás. Mas a verdade, queridos, que Pedro
foi um dos discípulos que mais teve intimidade diferenciada com o Senhor. Sabe por quê? Porque ele teve audácia em arriscar. E uma coisa que eu queria falar para guardar essa palavra guarida nos teus corações. Guarda essa palavra que eu vou falar para você agora. E leve contigo. E se possível, compartilhe. O problema, eu falei isso com minha filha um dia. O problema não é você mirar alto e errar. Isso não é problema. Você mirar alto e errar, você querer aquilo e não conseguir. Isso não é problema. E se você não conseguir, não se sinta frustrado por isso, isso não é o problema. Sabe qual é o problema, amados? É quando você mira baixo e acerta. Esse é o problema. Porque se você mirar baixo e acertar, a zona de conforto te prende. Então mirar alto, se você mira alto e não acerta, não tem problema. Mas cuidado quando você mira baixo e acerta. Amém? Então se você quer ter uma intimidade, mire alto. Faça algo a qual você nunca fez pelo Senhor, e o Senhor fará algo a qual nunca fez para você. Feche teus olhos em nome de Jesus. Feche teus olhos, liga agora no trono da graça. Pai, a tua palavra foi pregoada nessa noite. E nós sabemos, Pai, que para possuir o Santo Espírito, teu Espírito, a qual relata 1 Coríntios 3, 16, 6, 19, nós somos morada do Espírito Santo. E isso acontece no momento em que nós abrimos mão para o mundo e te aceitamos como o único suficiente Salvador. Mas Pai, quando nós começamos a fazer algo diferente, o Senhor faz algo diferente para nós. Deus, o que eu quero te dizer agora é a tua presença do Santo Espírito no batismo do Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus eu te peço que as pessoas que aqui estão, aqueles que já tiveram essa intimidade, que o Senhor possa renová-los a cada dia, independente da circunstância que ele estiver passando, que ela estiver passando. Pai, se porventura algum dos meus irmãos e das minhas irmãs que aqui estão não passaram por essa intimidade gostosa, esse rebuliço a qual nós não sabemos se nós atingimos os céus, ou se os céus estreitam na terra, mas eu quero te pedir nessa noite, Pai, enche o teu filho agora com o teu Santo Espírito, pega ele, pega ela nessa noite, Pai, e começa a mostrar algo diferente, começa a mostrar que o Senhor verdadeiramente está do lado dela, do lado dele, que essas circunstâncias irão passar, mediante, Senhor, a qualquer outra coisa. Circunstâncias não alteram o plano do Senhor, e nós sabemos a quem nós cremos, e nós sabemos quem nós gritamos e quem nós clamamos, porque nós sabemos que o nosso Redentor vive, e vive para todo sempre, assim como o Senhor manifestou na ilha de Patmos, assim como João, descrevendo, vai dizer, semelhante ao Filho do Homem, a qual o Senhor apresentou para ele e falou, eu sou o que sou, o Alfa e o Ômega. Pai, é esse mesmo Deus que se manifestou, que criou todas as coisas, que há de ser presente até os dias de hoje. Renova o teu filho nessa noite, renova a tua filha nessa noite, independente da circunstância que ela estiver passando, que ele estiver passando. Deus começa a tratar agora, começa a sarar agora as feridas espirituais, as feridas carnais, as feridas conjugais, as feridas familiares, as feridas profissionais. Pai amado, começa a atuar em todas as esferas agora, porque o Senhor é Deus, e nós não limitamos o teu poder, não há um limitador nas tuas obras. Ó Pai, começa a manifestar a tua glória, e desde já, Senhor, nós queremos orar também para aqueles que estão, Pai, fraco, enfraquecido na fé, enfraquecido espiritualmente, enfraquecido fisicamente, Pai, aqueles que encontram-se enfermos, seja a enfermidade, Senhor, seja de, Pai amado Deus Santo, hipertensão, seja uma enfermidade, Senhor, de dengue, qualquer for que seja, Pai, seja de Covid, nós decretamos a cura no nome de Jesus. Pai amado Deus querido, vai passeando agora nos leitos de hospitais. Deus, nós sabemos que agora, Senhor, o contingente desses leitos no país, no Brasil, Senhor, está em torno de 90%. Então, Deus, nós sabemos que se nós clamarmos, que se o meu povo se humilhar e orar e
dizer e clamar, e o Senhor abre as comportas dos céus e sarará essa terra. Oh Deus, sara essa nação agora, Senhor. Sara essa nação, porque o homem não está tendo direção, o homem não está seguindo a direção, o homem está perdido. Deus, quem governa o país está perdido. Deus, quem governa o estado está perdido. Deus, quem governa os municípios estão perdidos. Pai, não pela incompetência, para não saber como esse vírus age, mas o Senhor que criou os céus e a terra, a lavassura e a manto, rebacida e cávia, assim como o Senhor criou todos os animais selváticos, répteis, Senhor, tudo aquilo que foi criado por autorização, foi criado pela conscientização, pelo intermédio seu. Então, Deus, em nome de Jesus, aonde esse vírus estiver oculto, pega ele agora, Senhor, e começa a fazer a cura, começa a curar agora, Senhor, a todos, Pai, que estão entubados, a todos que estão passando, desde aqueles fiéis, Pai, que são famosos, como nosso irmão Lázaro, mas também, Pai, aqueles irmãos anônimos, a qual nós não sabemos o nome, mas são famílias que estão apreensivas, são famílias que estão tristes, são famílias que estão, Senhor, inseguras, são equipes médicas que estão trabalhando incansavelmente para tentar resolver. Ó Pai Santo, Deus querido, é a tua mão agora, o teu sangue carmesim descendo agora dos céus, purifica essa nação, sara essa nação, Pai. Nós oramos pelo nosso país, nós oramos pelo mundo, nós oramos, Senhor, e clamamos o teu santo nome. Opera o verdadeiro milagre, Jesus. Opera o milagre nos hospitais, opera o milagre aqui dentro, porque os irmãos já estão sentindo a tua presença aqui dentro. Ó Pai, renova agora ela, renova agora ele, que ele venha ser agente de milagre, que ela venha ser um agente de milagre, uma missionária serva, estender a tua mão e milagres acontecendo. Esse varão estender a tua mão e milagre acontecendo, assim como o Senhor deu autoridade aos discípulos, assim, Pai, como Pedro passava a própria sombra, o curava. Deus, cura essa nação agora, e nós profetizamos no nome de Jesus. Esvazia os leitos agora, Pai, esvazia os leitos agora. Faça essa taxa, Senhor, de infecção cair. Deus, em nome de Jesus, começa a manifestar a cura. Nós oramos por esse país, Senhor, na área da saúde, na área da libertação da enfermidade, mas oramos também, Senhor, pela economia. Oh Deus, em nome de Jesus, olha para essa nação. Deus, as pessoas estão perdidas, as pessoas estão inseguras. Oh Deus, começa a trabalhar agora também, Senhor, na vida econômica desse país, na vida econômica, Senhor, desse município, na vida econômica desse estado. Oh Deus, começa a operar milagres. Nós cremos que o Senhor é Deus e te entregamos, Senhor, porque essa peleja não é nossa, mas lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Então, Deus, receba para a honra e glória do teu santo nome. E a igreja em concordância diga amém, aplauda o Senhor e dê um brado forte para o Senhor, porque ele é merecedor. Aleluia. Podeis assentar em nome de Jesus, amém, queridos? Nós já estamos finalizando. Glória a Deus. A presença do Senhor é real em nosso meio, queridos. Deus é bom. Irmãos, independente de onde você estiver, você é um pregador, uma pregadora da palavra. Há vidas lá fora sedentas, há vidas lá fora cegas. Pregue a palavra. Pregue a verdade, pregue Jesus Cristo, amém? Graças a Deus. Sábado, amanhã nós não temos nenhum trabalho na igreja. Temos? Amanhã tem o culto de adolescente às 19h30. Então, os adolescentes convocados. É verdade, a equipe de comunicação da igreja, nós só tem um postzinho lá no WhatsApp, é verdade. Amanhã, 19h30, então, culto dos adolescentes. Domingo, 9h30 da manhã, Escola Bíblica Dominical. Tem sido uma bênção. Obrigado pela presença dos irmãos. Tem participado, tem interagido. De grande avalia, de grande conhecimento. Para mim também. Amém? E 18h, culto do Senhor. Agora é o segundo culto, culto de primícias. Irmãos, tragam primícia, conforme o pastor falou. Tem família sendo abençoada com a sua ajuda. Então, olha lá na sua casa. Se você puder, traga, né? Ah, mas eu vou trazer só um pacote de macarrão. Traga, irmão, só um pacote de macarrão. Eu vou trazer só um leite, traga só um leite. Mas no montante do corpo de Cristo, vidas estão sendo
edificadas e sustentadas através da tua obra. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Pastor Iero, alguma coisa, querido? Certo? Irmã Thaís? Pode vir cá. Minha irmã vai dar um testemunho em 2 minutos. Podeis assentar, queridos? Amém? Graças a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Queria agradecer as orações que foram feitas pelos meus tios que estavam internados com Covid. A minha mãe pediu o pastor Leandro numa sexta-feira oração, né, por eles. O meu tio, ele precisou ser transferido para a Governador Valadares, não estava achando vaga. E a gente, né, entrou em oração e Deus abriu a vaga e ele foi para Valadares. Logo em seguida, a minha tia precisou ser transferida também. E por ele ser do interior, é muito difícil conseguir vaga, né? E Deus foi tão maravilhoso que ela também conseguiu. Ele foi num dia, ela foi no outro. E para a honra e glória do Senhor Jesus, eles já estão em casa. Meu tio tem 90 anos. A minha tia tem 88 anos, ambos têm problemas de saúde, os médicos falaram que era uma situação complicada, né? Oscilava muito, eles foram parar no CTI, mas para a honra e glória do Senhor Jesus já estão em casa. Glória a Deus. Irmãos, testemunho edifica a fé. Então, quando a irmã dá um testemunho desse, edifica a nossa fé. Porque a igreja, quando ela está em concordância, irmãos, aí Mateus 18, a parte A, não tem quem faça. Ligou na terra, há uma concordância na terra, o Senhor liga nos céus. Aí ele abre porta onde não tem porta, leita onde não tem leito, cura onde não tem cura, né? Idade que é avançada para os homens está a discriminar, mas para o Senhor não, ele continua sendo Deus em nossas vidas. Louvado seja Deus pelos seus tios. Amém? Glória a Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Que bênção. E que esse testemunho você leve também para saber que a resposta de oração do justo tem muitos seus valores. Pastor Iero, alguma coisa, queridão? Amém? Pastor Isaías? Pastor Johnny? Amém? Então feche teus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua presença em nosso meio. E que nós te pedimos, Pai, que aqueles que estão acompanhando através do culto online, manifeste a tua glória também com eles. E desde já, Senhor, leva os teus filhos aqui, os que estão presentes, em paz, debaixo da tua proteção, debaixo da tua graça. Livrando, Senhor, de toda astúcia maligna, de toda obra de Satanás e teu exército demoníaco. Caia por terra em nome de Jesus. Que tua mão onipotente possa ser escudo na vida do meu irmão, da minha irmã. Pai amado, Deus santo, e que aqueles que irão descansar amanhã, Senhor, que o Senhor dê para eles uma noite de sono, o sono do justo, conforme Davi escreveu em Salmos, logo deito e me pego no sono. Pai, aqueles que irão trabalhar no dia de amanhã, que o Senhor também possa ser como aquele exército que ajudou Davi, os filhos de Gade, os gaditas, e que o menor valia por 100 e o maior por 1000. Deus, é esse espírito aguerrido. Renova o teu filho e a tua filha, para que eles possam seguir no dia de amanhã, rompendo em fé e poder dizer com toda convicção: somos diferentes porque nós somos de Cristo. Deus, muito obrigado pelo culto dessa noite, é o que nós te entregamos e te agradecemos. E que o mensurável amor de Deus, na graça de Jesus e a doce consolação do Santo Espírito Santo, seja com todos para hoje e sempre. 2021, a Bíblia tem razão. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Aplauda o Senhor. Vão em paz. Que Deus os abençoe.